que a palavra que o Mansur usou é a realidade dos times hoje. Mas, claro, o Vasco precisa melhorar e precisa criar, assim, além das contratações, né, eu acho que com o elenco que tem que ter mais velocidade, senão não tem como você jogar com Coutinho, jogar com Verratti, sem ter os caras passando com velocidade, né? Eu acho que o Vasco precisa pensar nisso urgentemente, indo ao mercado ou mesmo utilizando o que tem dentro do elenco. Vasco não ganha do Flamengo desde 2023, são 6 derrotas, 2 empates. E como analisar esse clássico sem fugir do clichê do abismo econômico, do abismo técnico, da diferença abissal dos elencos, né? Você bate o olho nos times e fala, é muito diferente. Dá para fugir desse clichê na hora de analisar um Flamengo e Vasco? Bem-vindos ao Troca de Passes, Luiz Carlos Júnior. Fala, Risa! Quanto tempo eu não falo com você ao vivo, hein? Você gostou da olhadinha aqui que a gente deu aqui, que nem o Ed? Você gostou? Olhando para um lado, tocando para você. Gostei. Talento puro, né? Tá bom. Vem aí o Troca de Passes no talento de André Rizek. Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Rizek, quer dar aquela viradinha de lado bacana. Curtimos. Mas dá pra fugir desse clichê? Luiz, Lédio, Paulo, assim, você olha os times, você vê o retrospecto, o tempo que o Vasco leva sem ganhar do rival, o que foi o jogo de hoje, o que tem sido os últimos jogos, dá pra analisar esse clássico sem fugir da obviedade que é a diferença abissal dos elencos e não é de hoje isso? Eu acho que não, e completando o seu raciocínio, talvez isso corrobore o que nós vimos no primeiro tempo. Um Vasco muito acuado, muito preocupado. Um Vasco um clube de enorme tradição, de uma camisa gigante, de uma torcida apaixonada. Um Vasco que foi pequeno no primeiro tempo, não, Lédio? Boa noite, amigos. Foi pequeno, foi uma atuação constrangedora do Vasco, foi humilhante. Mas respondendo ao Rizek, não dá para fugir esse clichê, Rizek. Nos últimos 21 jogos clássicos, o Vasco ganhou 2 do Flamengo. 2. Então, isso explica muita coisa. E quando você termina o clássico, como esse aqui de hoje, no Maracanã, com quase 45 mil pagantes, que foi até um público surpreendente, que a venda antecipada estava com menos de 30 mil torcedores. E vocês tem a sensação que você já sabia o que ia acontecer. Né? O que é mais... A surpresa foi o segundo tempo do Vasco. A surpresa foi o Vasco ter melhorado no segundo tempo, porque o amasso que o Flamengo deu no primeiro tempo e no final das contas a vitória do Flamengo é algo absolutamente normal hoje em dia nos clássicos entre Flamengo e Vasco. Em 2023 o Flamengo fez 4-0 no Vasco no primeiro tempo, num clássico quarta-feira à noite aqui no Brasileiro. Ano passado o Flamengo fez 6-1 no Vasco. Esse ano o Vasco, no primeiro clássico, ele competiu só no segundo tempo. E assim mesmo durante 15 minutos. Depois o Flamengo fez as substituições e voltou a ter as rédeas e o controle do jogo. Então, respondendo a sua pergunta, Rizek, que é boa, mas ela remete muito mais à fragilidade do Vasco hoje do que o apogeu do Flamengo. O apogeu do Flamengo todo mundo já sabe. O Flamengo ganha título, tem muita força, tem banco. E o Vasco está muito longe de sequer equilibrar o clássico. Isso que é o mais angustiante para o torcedor vascaíno. Muito angustiante. Houve o impedimento do Varela, portanto anulado. O segundo gol seria gol do Gonzalo Plata. Gol do Plata, exatamente. Paulo Nunes, estamos no Troca, Paulo. Boa noite, Luiz, Lédio, né? Boa noite a todos aí, Rizek, Conrado, o mestre Mansur. Assim, eu vejo um jogo, primeiro tempo, né? Simplesmente do Flamengo. No segundo tempo, vou falar do segundo tempo, porque aí teve jogo, o Vasco competiu mais, aí a cabeçada do Verratti, era um momento bom do Vasco, o Vasco mudou a postura, né? Acreditou mais no jogo, começou a marcar o Flamengo à frente, o Flamengo voltou um pouco desnorteado, né? Achando que já estava garantido, não estava. O Vasco mostrou que tinha força, só que aí entra mais uma condição que o Flamengo tem demais. O Flamengo tem elenco e tem um treinador que entende do que ele está fazendo, né? O Vasco começou a amassar o Flamengo, né? Jogar o Flamengo para trás. O que o Felipe Luiz faz? Ele troca o Ortiz, que tem uma saída de bola muito qualificada. Ele coloca o Ala, que tem controle de jogo. O Flamengo tinha perdido o controle do jogo. O Flamengo de novo volta a ter o controle de jogo, volta a ter posse de bola, tira a impetuosidade do Vasco, né? Que estava até os 20 minutos. E aí a qualidade técnica, a qualidade de jogadores individuais. O que está jogando o Wesley para mim é absurdo, né? A força, né? A coragem que ele tem, ele ataca pelo fundo, por dentro, marca. Então, assim, melhor em campo, né, Paulo? Exatamente, a diferença é gritante. Então, para mim, assim, eu acho que o Carille vai ter muitos problemas se o Vasco não encontrar esses jogadores
jogadores de frente, porque o Vasco não tem jogada, né? O Vasco tem uma bola longa pro Verratti segurar ela ou da Casquinha. Só que da Casquinha para quem? Pro Coutinho que tá no meio, pros dois jogadores que estão abertos. Vai ter que esperar a volta do Adson, vai ter que esperar David. Coutinho ainda abaixo fisicamente. Né? Abaixo, porque tem que correr, né, Led? Aquilo que eu falei. O Flamengo tem o controle de jogo, joga para um lado, joga para o outro. O time vai se desgastando do Vasco. Então, assim, a dificuldade do Vasco só para quem? Pro Coutinho que tá no meio, pros dois jogadores que estão abertos. Vai ter que esperar a volta do Adson, vai ter que esperar David. Coutinho ainda abaixo fisicamente. Né? Abaixo, porque tem que correr, né, Led? Aquilo que eu falei. O Flamengo tem o controle de jogo, joga para um lado, joga para o outro. O time vai se desgastando do Vasco. Então, assim, a dificuldade do Vasco só aumenta. Mas, assim, a gente tem que enaltecer o que o Isaac falou. A qualidade do Flamengo é absurda, em termos de técnica, de físico, em termos de elenco. Quando você acha que o Vasco vai colocar o time dentro do campo do Flamengo, o Flamengo vai lá, faz algumas mudanças, com um treinador que sabe o que está fazendo, muda tudo de novo. E aí, Rizek, estamos à sua inteira disposição. Como é que vocês viram a exibição rubro-negra hoje e a maneira como o Felipe trabalhou o elenco? Bom, vamos lá. Primeiro assim, para mim o primeiro tempo é muito ditado pelo que o Vasco escolhe fazer no jogo. Qual é a minha impressão? Uma das grandes fontes de geração de gol nesse Flamengo é a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, recuperar meio caminho do gol e com jogadores... O Flamengo hoje tem... A escolha do time titular passa por isso. Isso, exatamente. Jogadores que correm de velocidade para tentar resolver rapidamente a jogada. A minha impressão e porque isso em outros Flamengo e Vasco recentes já criou alguns problemas para o Flamengo. O Carille falou, em vez de enfrentar essa pressão, eu vou por cima dela. Toda a saída do Vasco, a bola era longa para o Verratti. Quando você olha o jogo e o plano não funciona, fica parecendo, é um plano muito pobre. Ele ficou com uma cara de um plano pobre, mas ele poderia ter algum sentido. O Vasco ganhou uma ou outra segunda bola, o Flamengo tinha dificuldade às vezes de se recuperar seguidas as bolas e ficar atacando, porque essa bola vinha, o Verratti ganhava na cabeça, ela saía pela lateral e o Flamengo era obrigado a construir de trás de novo, sem conseguir recuperar a bola perto do gol o tempo todo. Acontece que quando o Flamengo vai construir desde trás, o Vasco não é um time que vai te pressionar com força, porque os dois homens na frente dele são Verratti e Coutinho, que não são jogadores ultra... Nem se quisesse ia conseguir. Característica mesmo. Então o Flamengo sobrava. Você tinha o Danilo, que com a bola controla o jogo com muita facilidade, uma capacidade de escolher as jogadas. Jogou bem de novo, né? Isso, ele saía quase sempre... Quarto jogo dele pelo Flamengo. Quase sempre era com ele o escape pelo lado direito, atraía os volantes do Vasco, você criava um espaço enorme de entrelinha. Eu e o Conrado vamos mostrar daqui a pouco a análise do gol que surge por aí. E o Flamengo foi começando a construir o seu jogo. Segundo tempo, o Vasco volta, para mim, a fazer o que ele está fazendo a temporada inteira. Como ele não tem velocidade para ser um time que defende atrás e escapa, porque se escapar ninguém vai correr, porque não tem jogador para correr. Ele joga com os dois laterais muito altos, um terceiro homem na saída de bola, em geral um dos volantes foi o Hugo Moura que foi fazer essa saída. Os pontas do time vêm para dentro, o Vasco tem 4 jogadores por dentro, os dois homens abertos, e aí desencaixou a pressão do Flamengo, é uma forma de construir do Vasco totalmente diferente. A linha de 4 do Flamengo tinha dificuldade de balançar de um lateral para outro, assim surgiu o lance do Verratti, que cabeceia na trave. E aí o Felipe Luiz intervém, porque aí tem uma questão do Flamengo. Não quero me estender muito para não sequestrar aqui Só que eu acho que o Felipe Luiz intervém por 2 razões. Uma, quando o jogo precisa de mais saúde, ele, por vezes, precisa mexer em algumas peças, uma delas o Arrascaeta. E é brilhante para desequilibrar jogos, mas em algumas circunstâncias hoje, além da sequência pesar muito nele, por vezes precisa. E ele colocou 2 jogadores muito trabalhadores pelo lado para conseguir equilibrar esse duelo físico do jogo. Eu vou devolver para a cabine, até para pedir as considerações finais do Luiz, do Paulo, do Lédio, depois da vitória do Flamengo com o maior público do estadual até aqui, né? A gente não teve ainda um Maraca lotado, mas um Maraca que viu hoje o Flamengo dominar completamente mas dominar o jogo e sair com a vitória. Meus caros, as considerações finais no Troca de hoje. Vamos lá, Paulo Nunes. Não, para mim eu queria saber se os meninos viram minha rima. Ah, sim. Sua mas rima? Espera um pouco. Então vamos lá, Led, a sua consideração final. Olha, eu concordo com o Mansur. Eu acho que a jogada do Vasco é essa, pro Verratti, mas eu acho muito pouco. Mas acho difícil você ter um repertório maior quando você não tem nenhum atacante de velocidade.
E aí fica difícil. Pega um time como o Flamengo, que tem muito mais controle, com jogadores inspirados como o Wesley, eu acho que fica um samba de uma nota só, mal jogado. Eu acho que o Vasco foi dominado o jogo todo. Eu acho que foi. Teve ali 15 minutos que melhorou no segundo tempo, mas assim mesmo, eu acho que foi muito mais na empolgação. E outra coisa... Eu não sei agora, não lembro exatamente quem falou, acho que foi o próprio Mansur. Eu acho que fisicamente o Flamengo também deu um amasso no Vasco. O Flamengo sobra fisicamente, na parte física, em termos de saúde, na hora de competir. O time do Vasco está muito atrás fisicamente do Flamengo. Então isso aí faz muita diferença no futebol atual. O Vasco tem que melhorar o elenco até na parte física. Não consegue acompanhar o ritmo do Flamengo. E agora... Paulo Nunes vai rimar para você se deleitar. De novo, meu Deus. Vai lá. Boa noite, rapaziada do Troca. Você não vai rimar de novo? Lógico que não, pô, já fiz a minha parte. Boa noite. Acabou? Só isso, Paulo? Vamos aqui. Não posso colocar todo o meu talento a toda hora. Entendi. Assim eu não posso falar que você está sobrando fisicamente também. Ô Led, só pegando carona nos elogios que vocês fizeram ao Wesley, né? Você classificou o Wesley como melhor em campo. Concordo com você. Dia 7 tem convocação para jogos muito pesados, né? Colômbia em casa, Argentina fora. Em campo pelo Flamengo estavam aquele que jogava, eu estou conjugando no passado, não sei como vai ser a próxima, mas aquele que jogou a era Dorival como capitão da seleção na lateral direita, o Danilo, que agora é zagueiro do Flamengo. E o Wesley, que está pedindo passagem como lateral direito. Você falava de saúde, de condicionamento físico, tudo isso sobra no Wesley desde o ano passado. E ele está voando mesmo. Estou muito curioso para essa convocação do dia 7. Porque será que o Danilo, que está jogando como zagueiro, vai jogar essas partidas como lateral? Ou a gente terá um novo lateral da seleção? E se for um novo lateral, é difícil ver alguém jogando hoje mais do que o Wesley. Dia 7 a convocação. Acho que as duas alternativas estão corretas. Acho que o Danilo vai jogar, vai ser convocado, vai jogar ali como lateral direito zagueiro, como tem jogado com o Dorival. De vez em quando ele vai à frente, mas fica muito mais atrás. E o Wesley deveria, eu acho que vai ser convocado e no futuro vai ser titular da seleção. É o que eu imagino. Tá bem. Amigos, boa noite, hein? Grande abraço pra vocês e até a próxima. Gente. Um bom domingo. Eu tô frustrado. Eu pensei, o Paulo, quando falou de rima, eu pensei que ele fosse rimar mais uma vez, mas ele, de fato, resolveu não gastar todo o talento numa noite de sábado só. Tá bem, ainda bem. Obrigado, Paulo. Grande abraço, hein? Valeu, amigos. E até a próxima. Hoje o Danilo jogou de zagueiro pela esquerda. Primeiro pela direita, depois pela esquerda. Entrou o Léo Ortiz, aí o Léo Pereira. Então, assim, é um elenco também de muita versatilidade, né? O Varela jogou de lateral esquerdo, deu um cruzamento com a perna esquerda para o gol anulado do Bruno Henrique, um baita cruzamento, inclusive, com desvio. Léo Pereira pode jogar de lateral, Danilo é zagueiro dos dois lados. É também um elenco... É meio covardia comparar os dois elencos, cara, é muita diferença. A contratação do Danilo foi muito certeira, né? O cara, tudo que ele pode entregar, zagueiro, você vê a postura do cara. O cara não tem, gente, você quer ver jogo da seleção brasileira, aí vai mal, fica xingando. Cara, o cara não tem uma carreira de Real Madrid, Porto, Juventus, Manchester City, onde ele passou, seleção brasileira, sem jogar muito. Não é que ele joga mais ou menos, ele joga muito, não é à toa. Ele tem uma carreira brilhante, só em time da primeira prateleira do futebol mundial, passando por vários técnicos. Não é possível que todo mundo, ninguém entende futebol, só você na sua casa quem entende. A elite do futebol mundial se enganou. Todo mundo. Durante 15 anos. Exatamente, não é possível. Então você vê a postura do cara, ele é muito diferente. E aí um detalhe, né, a gente está falando do Wesley. Você percebe ali na entrevista dele final, né, que ele falou, além de virar a cara, ele falou sobre a forma dele, que ele está muito bem, ele fala que o Felipe Luiz está ajudando muito, que é o técnico dele, e ele já cita o Danilo. O Danilo acabou de chegar, cara. Tem jogador que chega, às vezes o cara não deu tempo nem de conversar. Você vê a influência de um cara desse tamanho. Ele já está sendo, assim, agradecido pelo Wesley numa entrevista, porque o cara entende disso. É um cara que quem está ali do lado escuta. Você vê no jogo o tempo todo, ele está aqui falando, sobe você, vem aqui. Ele fala pro Léo Ortiz, que entra o Léo Ortiz no segundo tempo. O Léo Ortiz sempre é acostumado a sair com a bola. Vai que eu que estou saindo com a bola, não precisa você ter o peso o tempo todo de sair com a bola. Muita então é um cara muito grande, é uma contratação muito grande. E aí, só para completar que a gente falou da questão física, né, que você passou lá para ele também, a escolha do time titular do Felipe Luiz passa por isso, né? E esse amasso no primeiro tempo
também passa por isso. Eu não sei se é para o começo de temporada ou se essa vai ser a tônica do trabalho do Felipe Luiz como técnico. Quem joga mais bola, Cebolinha ou Michael? Quem é mais técnico? Cebolinha. Fácil. Cebolinha tem mais... A gente viu o golaço dele. O Michael assim, pode acertar um outro, mas não tem tanto. Na direita, quem é mais técnico? Quem tem mais qualidade? Luiz Araújo ou Plata? Luiz Araújo tem mais bola. Ali no meio entra o Everton Araújo. Quem tem mais qualidade? Mesmo nessa fase do Alan que está sendo recuperado, Alan ou Everton Araújo? É o Alan. Ele escolhe o cara que está tinindo fisicamente para amassar, para marcar o tempo todo. E o Flamengo não deixou o Vasco respirar. E o Vasco sentiu. O Vasco sentiu muito isso. Você não acha? Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Cada tempo em 2 metades? Eu diria que o Flamengo amassou o Vasco em 3/4 do tempo. Por aí. Sim. O primeiro tempo inteiro. E aí o Vasco consegue na primeira metade do segundo tempo equilibrar as coisas, mas aí saem do banco o Cebolinha, Luiz Araújo, Léo Pereira, Léo Ortiz. E cara, se o Luiz Araújo entrou, ele deu uma Léo Pereira já estava, né? Perdão, vai para lateral esquerda. Vai para lateral esquerda. Entra o Alan, né? Cara, o Luiz Araújo dá uma enfiada de bola, uma categoria. Lindo. O Cebolinha marca um golaço. Então, assim, é a cavalaria, assim, cara. O Plata e o Michael não estavam tão bem, cansaram o time do Vasco pra caramba. Aí entra Luiz Araújo e Cebolinha, cara. O Vasco cansado em campo. E aí esses caras com mais qualidades têm mais espaço para jogar. No caso do Luiz Araújo e do Cebolinha, eu acho que também eles têm tido menos minutos do que terão ao longo da temporada, porque eles carregam do ano passado lesões importantes. Sim. Do Luiz Araújo, inclusive grave, bem séria. O Cebolinha também foi uma lesão importante. E aí a comissão técnica vai querer ter segurança sobre a situação. Acho que isso pesa também. Eles entrariam nesse... É evidente que eles não estariam jogando todos os jogos, porque ninguém está. Tem sido uma lógica da comissão técnica. Mas acho que vão jogar mais. Eu só tenho uma questão. Eu acho que o elenco do Flamengo é farto. Quando a gente discute aqui alguma lacuna do elenco do Flamengo, a gente fala de lacuna dentro da realidade de um elenco pronto, de um elenco que pode competir por tudo no continente, no Brasil, de altíssimo nível na realidade brasileira e da América do Sul. Agora, se você olha a quantidade, a formação do setor ofensivo do Flamengo, é uma quantidade muito grande de jogadores que preferem o lado do campo e um certo contorcionismo que o Felipe Luiz está fazendo para adaptar alguns jogadores e tentá-los fazer esse... Quais são as lacunas, na sua opinião? Fazê-los se sentir jogadores que se sintam à vontade no centro do ataque, jogando por dentro. O Flamengo tem muito poucos jogadores que gostam de jogar por dentro e muitos jogadores em profusão. O Bruno Henrique deu entrevista agora, sendo titular, ele falou, eu prefiro jogar na esquerda. Ele já falou disso. Vou jogar aqui porque o técnico está pedindo, eu sou jogador de grupo, mas o que eu gosto de fazer é jogar do lado esquerdo. Onde jogam Michael e Cebolinha. Se você pega um adversário que eventualmente você consegue atrair, criar um espaço para o Bruno Henrique correr, ele pode te entregar, seja na ponta, seja em diagonal para o meio. Ele gosta de partir da esquerda, né? Ele não fica só aberto, claro. Só que se você tiver um jogo que você vai construir o adversário todo fechado atrás, precisando do trabalho de um homem de referência, o Bruno Henrique não é esse jogador. A característica dele é outra, ele é ótimo em um monte de outras coisas. Isso reflete para mim, por exemplo, na questão de gol. O Flamengo tem um domínio do tamanho que teve e o jogo chega aos minutos finais com 1-0. O Arrascaeta perdeu duas chances assim incríveis, né? Poderia ter sido mais o primeiro tempo. Foi uma coleção de 2, 3 jogadores que te entregam em 10, 15, 20 gols.